Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live do Gal. Boa noite. Vai estar junto com a gente aqui do Gal, voluntário, para a gente fazer essa live. Hoje a gente vai ter um médico para falar com a gente. Boa noite. Doutor Pedro já está aqui com a gente. Guarda ele. Tudo bem, doutor Pedro? Boa noite, Rosana. Tudo bem? Prazer. Bem, igualmente. Vamos chamar o Sérgio para estar aqui com a gente. É uma honra a gente do Gal receber o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar com vocês, né? A gente contribuir um pouquinho para o trabalho. Sim, a gente tem aprendido todo dia um pouquinho com vocês, especialistas nesse assunto. O Sérgio não está conseguindo participar, vamos ver. Vou chamar ele de novo. E hoje a gente vai ter uma visão médica, né? De um médico, psicanalista e psiquiatra falando com a gente sobre esse assunto que ninguém quer falar, né, doutor Pedro? Isso é verdade. Na verdade, é um assunto muito frequente hoje num consultório de saúde mental, né? São as perdas, né? Sim, é verdade. Sérgio, te mandei de novo solicitação, vamos ver se você consegue entrar agora. Vamos lá. Guardar um pouquinho. E é um tema, como o senhor falou, né? Um tema que está muito atual em todas as conversas, todos os dias, né? Sim. Nas rodas de conversa de adolescente, de crianças, de adultos, a gente tem falado sobre a morte, né? Como Aliás, lidar. esse é o tema da mídia, né? A Sim, nossa mídia fala isso de manhã, de tarde, de noite, de sim, madrugada. sim. E aí, se você encontra alguém, é o que você fala, que a gente tem falado, né? A gente tem Sim, falado sobre isso. sim, Sobre isso. Por isso que é tão legal. importante a gente conversar para ver como é que a gente lida com isso. E nada mais do que um médico, psiquiatra Sim. e psicanalista para nos ajudar E a vocês fazem entender essa tudo live isso. aqui toda semana, é isso? Vocês fazem isso toda semana? Toda quarta-feira, doutor Pedro, a gente Que tem bom, feito que com bom. psicólogos, com especialistas na área. Sim, A gente sim, está com sim. uma agenda bem cheia. Em junho a gente também está com a agenda, então a gente tem falado bastante sobre isso. Sim, muito bom, muito A bom. gente tem tocado nessa ferida que ninguém quer falar, mas que é muito importante ouvir. Olha lá, o Sérgio não está conseguindo entrar na live. Vamos ver se de novo. Senão a gente vai começar. Sim, gente. Estamos de boa aí. Sérgio é O quem Sérgio é convidou, advogado. fez o convite, Sim, Então, enquanto o Sérgio não entra, deixa eu falar um pouquinho. Acho que ele falou um pouquinho do Gal para o senhor, mas falar para quem está aqui com a gente de novo do Gal. O Gal sim. a gente é um grupo de escuta e acolhimento. A gente fala que a gente tem ouvidos de amor, porque a gente tem 7 voluntários hoje. Ele nasceu há 1 ano, Gal. E a gente tem recebido hoje, em média, 340 pessoas. 340 enlutados estão com a gente. E a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente fala o tempo todo com essas pessoas, né? Sim, Um acolhe o outro e a gente tem um acolhimento, a gente é o sim, mediador, sim, nós 7 somos os mediadores desse grupo. E a sim. gente também faz encontros online às sextas-feiras, às 20 horas, Muito bom. todas as sextas-feiras, desde que não paramos em nenhum momento. Só a gente parou na semana de Natal e Ano Novo, mas ficamos no WhatsApp online com eles. Então, o tempo todo a gente fala que a gente dá abraços a todos, mesmo que distante. Estamos sempre juntos, conectados, né?
Então, o que a gente percebe é que as pessoas precisam desse acolhimento, dessa escuta, né? Olá, Sérgio, que bom que você está aqui com a gente. Deu certo? Não estou te ouvindo, Sérgio. Como é que está a tua voz aí? Me ouve? Agora? Sim. Agora? Estamos aqui. Sim, estou ouvindo bem. Que bom. Tá melhor agora? Agora está sim, Sérgio. Boa noite, Rosana. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, Sérgio. Muito bom receber. Eu vou tirar os comentários para a gente poder ficar falando aqui. Aí a gente vai se alguém quiser fazer alguma pergunta, quando for uma meia hora da live, a gente volta, a gente retoma, tá bom? Combinado. Se você quiser... Aliás, tem várias perguntas já aqui pra gente. Eu vou deixar, por enquanto, aberto. Sérgio, você quer apresentar o doutor Pedro pra gente? Que é uma honra recebê-lo. Nós do GAL ficamos muito honrados de tê-lo aqui conosco. Muito bem. Doutor Pedro, é com muita alegria que nós estamos aqui com o senhor. O senhor é médico pela Faculdade de Medicina da USP, é especialista em psiquiatria e psicanálise, é presidente fundador da Associação Cristã de Psicanálise Cristã, Associação da Psicanálise Cristã, coordenador do curso de formação em psicanálise cristã e supervisor do Ministério da Saúde no programa Mais Médicos, pela Unicamp. Sim. Aliás, o seu currículo é mais extenso do que isso, e aqui nós estamos fazendo um pequeno resumo. E olha quanto nós vamos aprender, hein, Sérgio? Sim. E acima de tudo, um cristão. Sim. Doutor Pedro, nós temos aqui borbulhando perguntas. Vamos lá. O que é o luto na visão da psicanálise, da psiquiatria? Como é que o doutor poderia comentar um pouco sobre isso para nós? Eu tenho uma visão do luto, tá certo? Luto, na verdade, a gente considera uma perda, né? Seja de um ente querido, e para a psicanálise, na verdade, Freud dizia perda de um objeto. Esse objeto pode ser realmente um ente querido, porque nós nos apegamos a pessoas e objetos em geral. Então, quando nós falamos em perda e luto, hoje eu vejo muitos empresários, por exemplo, entrando em luto porque perdeu empresas, muitas pessoas entrando em luto porque perdeu o emprego. Então, eu vou trazer alguns conceitos importantes aqui, além de uma perda, claro, que vocês devem comentar bastante, né, de pessoas que perderam os entes queridos agora pela Covid ou morte natural, né? Então, assim, a gente pode considerar que é um período normal, de um indivíduo normal, e todos nós passamos por um período de luto, né? Que é um período importante para nós refazermos o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico, e que isso não é considerado um transtorno, uma doença, mas é algo normal da nossa mente, né? É claro, a partir do momento que isso começa a se estender, as pessoas começam a trazer outros sintomas, né, que vão prejudicando outros campos da vida, né, vão travando, vamos falar numa linguagem bem popular, né, as pessoas ficam travadas emocionalmente, aí a gente começa a entrar numa outra patologia, mas o luto em geral, pela psiquiatria ou pela psicanálise, podemos definir como algo natural do ser humano, porque a gente não é louco, né, a gente é normal, e normal a gente vai sentir essa perda, né. Se eu perco alguém e, na verdade, eu estou dando risada, a gente entra para um outro lado, que é negação, né? Então, eu vou lá, eu perdi minha mãe, eu estou contando uma piada e só eu estou lá dando uma risada, mas isso entra para um outro lado, que muitas pessoas entram nesse processo de negação da perda, até porque a nossa mente tende a bloquear essa perda, né? Então, ele vai trazendo vários sintomas em relação a essa perda, né? E que pode levar, por exemplo, agora, né, eu vi muitas pessoas chegando com raiva no consultório, né? Raiva da equipe médica, raiva de si mesmo, as pessoas se sentindo culpadas pela perda de um ente querido, né? Por que que eu não levei no médico antes? Por que que aliás, eu atendi uma pessoa e falou, pô, por que que eu levei no hospital, né?
Se eu não tivesse levado, ela não seria entubada, não ficaria 50 dias entubada, e agora ela está para falecer. E essa senhora, claro, veio a falecer, né? Mas a pessoa veio me procurar exatamente por uma raiva, uma frustração de si mesmo. Então, os sintomas, né, de revolta contra o mundo, uma revolta contra Deus, porque que Deus está me abandonando. Então, a gente atende várias queixas, vários sintomas que estão atreladas, né, a essa perda. Né? Por quê? Isso tem muito a ver com o vínculo que as pessoas têm com a pessoa que ela perdeu, com aquela pessoa querida que ela perdeu. E é claro, por exemplo, eu tenho aqui clientes que ganhavam 20 milhões por mês e de repente está ganhando 1 milhão e ele está enlutado. É muito doido a nossa mente, né? Ele fala assim, puxa vida, mas eu gasto 200 mil para manter a minha casa. E eu estou me sentindo agora, e eu quero voltar a ganhar 20 milhões por mês. Então, assim, é uma coisa que você não vai compreender, né? Porque uma pessoa, ela me procura num sofrimento muito grande, né? Sendo que o nível de perda para ele é, claro, é grande, mas não é um nível que uma pessoa normal vai falar, puxa vida, né? Mesmo assim você está sofrendo, né? Então, é algo, de um lado, vamos colocar aqui no lado psicanalítico, ela é algo subjetiva, né? Então, é da subjetividade de cada um, por isso a gente não pode julgar as pessoas que estão nesse processo de perda, né, que para mim, por exemplo, que sou médico, eu lido melhor com a perda. Né? Agora, tem aquelas pessoas que não lidam bem com a perda. Aliás, oriental, em geral, eles têm uma maneira de lidar com a perda um pouco diferente, né? Muito bem diferente. Bem diferente, né, doutor Pedro? Bem Exatamente. Então... Aliás, doutor Pedro, nós vamos daqui a pouco perguntar para o senhor sobre... O senhor mesmo já tem enfrentado isso. O senhor citou Freud. Freud Sim. comenta que o luto é um período necessário, normal, para refazer-se da perda do ente querido. Muito bem citado, doutor Pedro. Mas nós temos mais considerações, né, Rosana? Sim. Doutor Pedro, pensando nisso, desse processo de luto que o senhor falou, são vários lutos que as pessoas passam ao longo da vida, sem ser a perda de alguém. Né? São vários lutos, né? Mas a gente gostaria de saber assim, se a gente está preparado, falando em perder alguém e do mundo ocidental, né? Por que nós não estamos preparados para a morte, sabendo que vamos morrer ou que vamos perder? Sim. Né? Isso tem a ver com a cultura, né? Então, você vai ver que o oriental, ele lida melhor com a perda. E nós, aqui no Ocidente, existe essa comoção nacional, né? Aliás, vide pela mídia, né? No começo da pandemia, eu atendi, inclusive, uma filha, minha esposa que atende criança, tem uma menina de 3 anos com medo terrível da morte, porque a mãe jornalista e fala sobre a morte, ela estava lidando muito mal com essa questão da pandemia, com medo terrível da morte, falando sobre morte. Agora nós estamos vivendo uma cultura muito grande, vamos colocar assim, um pesar muito grande com a morte, né? Sim. Então, assim, isso envolve muito a cultura de um povo, né? Então, isso vem das bases de como cada família vai lidar com a morte, vai influenciar essa questão da perda. Só que, é claro, se nós somos cristãos, vou citar a Bíblia aqui, se me permite. Sim. Né? Quando Deus, em Gênesis capítulo 3, fala para Adão e Eva que se eles comessem da fruta do bem e do mal, eles morreriam. E Adão estava lá de boa, né? No jardim do Éden, tranquilo. Quando ele come aquilo, ele teve consciência. Então ele teve consciência que estava nu, ele começou a ter medo, né? E é claro, foi decretado então que nós morreríamos. E ele começou a ter consciência. Então, a consciência da morte é algo assustador para algumas pessoas, né? Então, o que acontece? Cada família vai lidar com a morte de uma maneira. Então, você vai ver graus variáveis de pessoas lidando com a perda, né, e o valor afetivo com que cada família dá a isso, né? Por exemplo, eu vejo pessoas que, não falando em perda diretamente, eu trabalhei muitos anos em hospital de cuidados paliativos,
E as pessoas iam para lá, por exemplo, iam lá, eu recebia câncer, né, terminal, pessoas que não conseguiam mais, não tinha nenhum tratamento, mas estava com muita dor e ficava lá por conta da dor. Então eu cuidava muito, né? Eu chegava a assinar lá 2, 3 atestados de óbito por dia, né? E muita gente ia para lá para realmente ter uma morte digna. Só que muitas pessoas iam para lá e eles já estavam fazendo luto antes realmente do indivíduo falecer. Já estava Né? Então, enlutado, né? Está já estava vivendo o luto lutando. já, né, doutor Pedro? Um sofrimento muito grande, né? Mesmo as pessoas lá pesando 40 quilos, porque eram geralmente pessoas com câncer terminal, né? Pessoas jovens, pessoas idosas, mas isso não tem a ver com a idade, né? Então, tem aquelas pessoas que iam lá realmente para reconfortar os pacientes que estavam nessa situação perante uma morte iminente, vamos colocar assim, né? Uhum. E tinha muita gente que se adaptava a isso, a mente se adaptava a isso, né? E aceitava, né? E outras pessoas não, né? Havia revolta, né? Como se nós médicos tínhamos que resgatar aquilo que parecia ser irreversível, né? Então, tinha pessoas com 80, 90 anos que entravam lá para cuidados paliativos e, claro, né, nos cuidados paliativos tem todas as normas técnicas, mas as pessoas, tipo, colocaram uma esperança como receber um milagre de vida, como se Deus pudesse reverter alguma coisa. Claro, a gente vai fazer tudo o necessário, mas a expectativa e o sofrimento das pessoas, então, nós, como profissionais da saúde, nós temos que entender esse sofrimento e, particularmente, acolher esse sofrimento, ouvir cada família, porque cada um vai lidar de uma maneira, né? E é claro, e ali era um hospital onde eu trabalhava exatamente com isso que você está me perguntando, como as pessoas lidam com a Sim, morte, né? Então, sim. lidar com a morte, para mim pode ser fácil porque eu sou cirurgião, trabalhei no hospital paliativo, mas para outras pessoas, né, elas vão ser muito mais difíceis, né? Então, eu acho que a cultura influencia muito, né? Sim. Existe a Por cultura, né? isso o não julgamento, né, doutor Pedro? Por isso cada Sim, um tem o seu sim, processo, a sua vivência, sim. a sua dor, né? Mas eu digo para você o que me tranquilizou profundamente, Rosana. Uma vida cristã, né, parte historicamente, eu estudo muito arqueologia bíblica, gosto muito da vida de Jesus, né, para mim está mais que comprovado a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Então, para mim, não tenho dúvidas que ele voltou historicamente depois de 3 dias, né, que ele morreu e voltou. Uhum. E essa certeza reconforta muito a vida das pessoas. Então, eu vejo assim, do ponto de vista, né? Quando você existe uma conversão verdadeira, você tem uma experiência com Deus, né? E é muito interessante isso, porque em Romanos capítulo 1, né? Todo Romano capítulo 1 vai falando da relação do homem com Deus, e lá você vai ver o seguinte, que Deus se mostra a todas as pessoas. Primeiro, pela maravilha do universo. Então, isso é incontestável. Se você estudar anatomia humana, é impossível o seu olho, o meu pâncreas funcionar tão maravilhosamente e chegou nesse por acaso. Então, você vai ver as diversas espécies existentes, a harmonia do universo. Assim, eu não acredito nesse acaso. A gente pode acreditar, mas eu particularmente acredito que existe alguma coisa que arquitetou toda essa magia dessa perfeição, né? Da mesma maneira, para mim, Deus vai se manifestando entre o bem e o mal. E isso a gente começa a ter consciência depois dos 30 anos. Até lá eu era um anarquista, né? Eu dizia assim, eu era ateu, graças a Deus. Então, na sua resposta, né? Como eu passei a lidar melhor com a vida, até como médico, né? Cuidando de vidas, pessoas sofrendo, esse conceito me fez eu lidar melhor com a vida. E aí eu fui investindo cada vez mais em conhecer essa nossa relação com essa morte, com esse mundo invisível, e creia, quanto mais as pessoas têm uma experiência espiritual com Deus, essas pessoas elas conseguem lidar melhor com a perda, com a morte. Então, aí entra outro critério, né? O critério da crença pessoal. Então, faz muita diferença. Eu ia lhe fazer uma pergunta. Sendo médico, psicanalista e psiquiatra, então você está me falando que a maior facilidade para lidar com a morte também é ter uma base religiosa.
Seja ela Não qual tenha for. dúvida. Seja ela qual for. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Doutor Pedro, nós imaginamos no grupo de apoio ao luto, aliás, nós entendemos que, embora ele tenha nascido do coração de um pastor, de uma igreja, nosso pastor Fernando, mas nós recebemos pessoas de uma maneira laica de todas as religiões. E é claro que nós sabemos que as pessoas que têm maneiras religiosas de pensar, elas têm um alicerce melhor para enfrentar as coisas. Mas agora, nós estamos num novo normal depois do Covid. E muitas pessoas sentiram muito abalo com isso. E o abalo pessoal, muitas vezes, atrapalha o critério da pessoa. O doutor poderia contar alguma coisa para nós? Será que a experiência pessoal, eu, o senhor, a Rosana, nós temos uma experiência pessoal com perda, com luto? O doutor já passou por isso, passa por isso? Com certeza absoluta. É que a gente, quando fala de luto, né, na verdade, eu atendo luto de diversas formas, diversas perdas, né? E não tem quem não perdeu, né? Sim. Eu posso dizer assim, eu nasci, eu era o filho mais novo de 16º filho da minha mãe, mas entenda, mesmo que eu não tiver um irmãozinho que venha depois de mim, eu perdi o colo da minha mãe porque eu cresci. Sim. Então, o primeiro objeto que psicologicamente falando, né, a gente está falando da área mental, que nós perdemos é o nosso vínculo com a mãe. Só que nós temos um apego a essa figura materna, intensamente falando, nós somos dependentes de pessoas, né? Então, essa dependência, eu costumo dizer assim, né, nossa dependência hoje vai até os 24 anos em média, né? Então, assim, o longo período de dependência da nossa mente em relação à figura materna, à figura paterna, aos nossos cuidadores, até financeiros, fazem com que a nossa mente se apegue a pessoas. Então, nós construímos a nossa identidade cultural, mas identidade como pessoa, né, nesta ligação intensa com as figuras parentais aos entes queridos, né? Mesmo que esse ente querido tenha feito uma maternagem não funcional, meu pai não tenha sido muito funcional, minha família não seja funcional, mas entenda que eu vou me apegar a uma determinada pessoa para a sobrevivência, porque o ser humano não é capaz de nascer, né, como se fosse um réptil, né, como se fosse uma tartaruga, e já sai nadando, né, um peixe já sai nadando. Não, nós temos essa infelizmente, né, na verdade, o tempo de maturação cerebral é tão longo que faz o que Konrad Lorenz, é um médico, pesquisador, na verdade, falou do imprint cerebral. Então, tem uma palavra, depois quem quiser estudar, isso tem na internet, que é um período onde a gente vai se apegando a pessoas. E quando a gente faz uma identidade ligada a pessoas, então, por exemplo, eu já atendi muitos adolescentes que se apegavam, por exemplo, tá numa fase de sair dos pais e se apegavam ao namorado lá, com 15, 16 anos. Aí o namoradinho vai lá, dá, né, um canteio para ela, e ela vai lá e toma um monte de chumbinho, né, num desespero, como se ela perdesse a sua parcela, porque o cara não quer voltar mais. Então, isso é comum acontecer, então a pessoa, o namorado em geral, a namorada, vai ficar um período dessa perda. Alguns não suportam essa perda, né? Que Então é um existe luto, uma... né, doutor Pedro? É um luto, né? Um luto. E é claro, tem gente que vai para o luto patológico, mas entenda que o nosso cérebro é o grande problema, né? Nós nos apegamos a pessoas. E quando eu coloco aqui como cristão, né, essa minha experiência, inclusive na minha clínica, quando as pessoas têm uma experiência verdadeira com Deus, Deus, no fundo, isso está na Bíblia, né? Cada um vai ter uma experiência com o Espírito Santo, que é uma voz interna, ou algumas pessoas têm uma intuição, que fala, cara, isso não vem de mim, né? Então, você começa a ter uma experiência diferente, e quanto mais as pessoas desenvolvem essa capacidade, né, separando, né, das coisas que nós ouvimos culturalmente, mas uma experiência com Deus, isso vai fortalecendo a identidade das pessoas. A gente vai deixando de ter uma identidade no plano horizontal, mãe, pai, amigos, aqui, esposa, filho, mas aquilo de uma identidade que vem de cima para baixo. Quando Jesus, por exemplo, fala aqui,
eu gosto de falar muito sobre isso, a identidade de Jesus, ele dizia, o Pai está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. Então, é a única pessoa que falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, porque eu vejo que se vocês conhecessem Deus, meu Pai, vocês também me conheceriam. Até porque, historicamente, Jesus histórico, ele fez todos os milagres que são atributos de Deus. Então, os atributos de Deus estão com Jesus. Então, quando a gente começa a estudar isso, e a gente começa a fazer uma conexão, o imprint, vamos colocar assim, que é o abandono dessas nossas figuras que nós estamos no nosso cérebro e vamos começar a caminhar, a gente faz uma ligação, na verdade, no plano espiritual, que é diferente do nosso plano terreno. Uhum. Isso facilita as pessoas a passarem pelo processo de perda, né? É isso que eu ia lhe perguntar agora. Pensando na psiquiatria e na psicologia, que agora você me falou formas saudáveis de vivenciar o luto. Mas pensando na psiquiatria e na psicologia, quais são as formas para eu lidar bem com o luto? Para lidar bem com o luto? Assim, do ponto de vista, né, psicanalítico e do ponto de vista psiquiátrico, tem aquelas pessoas que vão precisar de um grupo, que nem vocês, de pessoas capacitadas para saberem como auxiliar essas pessoas a atravessar esse período de perda. Então, é claro, tem muita gente que tem uma palavra chamada resiliência. Quem tem resiliência, ela vai se adaptar a uma nova identidade sem o ente querido que perdeu. Né? Eu tive pessoas, por exemplo, que perdeu um caminhão de feira, que ele era feirante, ele entrou no processo de luto, que entrou numa depressão, e ele começou a perder dinheiro, perder casa, não conseguia mais trabalhar, e evoluiu com melancolia. Então, existem algumas pessoas, né, que perda de um ente querido, perda de um bem material, que ele está com essa ligação intensa, ele vai partindo para o luto patológico. Então, ele começa a ter sintomas de tristeza extremamente profundas, né, acessos de raiva, esquecimento, ausência. Né? Então, as pessoas que ficam absortas. Eu já atendi várias mães que perderam um filho, né, e criaram um altar dentro de casa, em tributo, veneração, a lembrança do filho. Elas ficam presas àquela imagem. Enquanto isso, outros familiares, elas vão evoluindo com uma carência afetiva muito grande. Então, vou dizer do ponto de vista de dinâmica familiar, né, então, a pessoa que não tem resiliência ou se culpa, né, no caso dessa mãe se culpando, é importante trabalhar a culpa dessa mulher, porque na culpa ela vai querer reparar com essa criança perdida, né? E ao reparar, ela fica presa naquilo. Só que isso altera a dinâmica da família. Então, se ela tem um outro filho, o outro filho começa a ficar carente. Não foi uma pessoa, já atendi várias pessoas, por exemplo, que a mãe perdeu um menino e a segunda filha era uma menina, pequenininha. E essa menina começou a andar com roupa gótica, fazer um cara de zumbi, ela começou a se vestir como um menino, ela começou a chamar a atenção fazendo o papel do menino morto. Então, para ver se chamava a atenção, né, da mãe, né? Exatamente. Então, isso para quem trabalha com um enlutado, o diagnóstico é importante. Em cada fase que as pessoas estão, por que elas estão presas naquela memória, naquele apego. E é claro, muitas vezes, só de uma conversa, eu fui médico de família também, né? Você falou no meu currículo. Até tem um vídeo na internet falando saúde mental no SUS, que a prefeitura foi ver um trabalho que eu fazia de grupo. Né? Mas eu trabalhava luto, trabalhava várias coisas a nível de terapia de grupo. E uma das mulheres, na verdade, ela foi para o grupo depois, mas mesmo antes, ela fazia 2 anos que não saía do quarto e ficava o dia inteiro olhando a foto, né? Do filho perdido, e o filho grande já, né? E é claro, as outras familiares começaram a entrar num processo de tristeza profunda, né, de culpa, porque não sabia como ajudar essa mãe. Mas, é claro, a habilidade de vocês, no caso, de vocês conversarem com essas pessoas, mostrarem o outro lado, identificar por que a pessoa está presa. E muitas dessas pessoas estão se sentindo culpadas, gente. A culpa é o que mais bagunça, né, essa situação. Então, o que eu particularmente hoje uso métodos muito mais eficazes, mas a nível de acolhimento, a nível de grupo que vocês fazem, né, tentar identificar
por que que essas pessoas estão paradas, né? Então, e elas entram no processo de autodestruição, né? De morte mesmo, né? Não de morte física, mas de morte mental, né? Então, do lado psicológico, as pessoas acabam ficando presas, né? E por aí afora, né? Vários casos, cada caso deve ser. Do ponto de vista psiquiátrico, é claro, as pessoas estão, depois de 2 meses, a coisa vai se evoluindo para um processo melancólico, depressivo, é necessária uma intervenção psiquiátrica, né? Então, a psiquiatria pode ajudar muito profundamente, porque o nosso cérebro tem a capacidade de neuroplasticidade, ou seja, o plástico vai se moldando, ela se molda à perda, né? Isso vai mudando a bioquímica cerebral. Então, o medicamento, para quem não gosta, eu detesto o medicamento. Não, o medicamento, ela funciona como um curativo no cérebro. Então, você vai melhorar a dopamina, você vai melhorar a serotonina, que são neurotransmissores, o cérebro volte, assim, mais funcional do que as pessoas que perderam. Então, a gente não deve julgar, porque cada um vai ficar com esse cérebro se moldando essa perda, né? Mas isso do ponto de vista, então, psiquiátrico. Então, tem vários medicamentos, né? Na fase aguda, se a pessoa está chorando muito, tem calmante, as famosas tarja preta muitas vezes ajuda, né? Isso é muito usado, inclusive no dia do velório, enfim, que as pessoas estão extremamente emotivas, né? E, por outro lado, a parte mais importante é o que vocês estão falando. A ausculta qualificada, Freud, né, já dizia que a parte de você, da psicanálise, no fundo, um bom psicanalista é aquele cara que aprendeu a ouvir, né? Então, muitas vezes a gente não está falando nada, a gente só ouvir. Então, quando não falar besteira, já ajuda, né? Doutor, falando muita coisa rica para nós aqui, eu percebi que o doutor citou que às vezes a pessoa perde a identidade e talvez ela passa a viver em função daquela outra pessoa que perdeu. Então, o doutor citou essa questão de identidade, é muito importante. Nós procuramos, doutor, formar a escuta, com toda certeza, o doutor está dizendo, mas não dispensamos, com certeza, e sugerimos que as pessoas deem atenção à parte psicológica, medicamentosa, para que procure apoio. E tudo isso que o doutor está falando realmente enriquece muito. Agora, esse assunto da identidade, doutor, a pessoa pode perder a identidade dela? Sim. Veja bem, eu preciso explicar, do ponto de vista mental, o que seria identidade, né? A nossa identidade, ela vai sendo construída, vamos colocar assim, né, ao longo da nossa infância, adolescência, adulto jovem. Eu costumo dizer assim, os adolescentes, elas vão em busca da identidade dele. Então, inicialmente, eles começam a imitar pai, mãe, quem tem filha aí, não sei se a Rosana tem, mas as filhas começam a imitar a mãe, né? Botam o mesmo colar, o mesmo brinco, e quer usar o mesmo anel. Então, o espelho, né? O espelho. Exatamente. Então, a identidade vai sendo construída no seio familiar, aí vem a adolescência. Na adolescência, elas entram em revolta contra os valores, né, familiares, e muitos aqui são cristãos, muitas vezes a criança vai para a escola dominical, quando vem os hormônios, né, eu costumo dizer assim, hormônio não conhece Jesus, né? Então o hormônio vem, bagunça tudo, e ele vem com as pulsões, né, com aqueles impulsos para querer sair à noite, mas por que eu não posso, meu vizinho pode? Aí eles vão buscar uma identidade com a turma, né, com a tribo, né, com a galera e tudo mais. E aí, é claro, vai construindo essa identidade. E muitas vezes nós construímos a nossa identidade fazendo uma família, sendo médico, né? Então, eu atendo muita gente, por exemplo, que tem uma determinada profissão aqui, ó. O cara viveu a vida inteira trabalhando num restaurante. O restaurante fechou, ele perde a identidade, né? Então, vem uma tristeza profunda. E agora, o que eu vou fazer? Que a minha empresa fechou, meu emprego foi embora. Porque a vida dele estava pautada nisso, né? Isso. A vida estava pautada nisso. Isso. Então, a nossa mente, ela tem uma visão, uma identidade com aquilo que nós vemos, né? Não no invisível de Deus na nossa vida. Então, tem 3 coisas que nós nos
caracterizando a nossa identidade. Aquilo que eu acredito que eu sou, e eu acreditava, por exemplo, uma identidade que era falsa, que eu era burro, que eu era capaz, porque eu ouvia muito isso. Eu tinha déficit de atenção durante ali, nossa, até muito recentemente, eu me achava burro, cara. Me achava incapaz, porque aquilo que eu vi na infância, eu tive que desconstruir essa identidade que ficou dentro de mim, que me travava a minha vida, né? Por outro lado, tem uma identidade, por exemplo, que é aquilo que eu faço. Então, se hoje eu sou médico e de repente eu não posso exercer mais a medicina, cara, eu vou ficar desesperado. Se eu sou empresário e não posso ser aquilo, eu vou ficar desesperado. Então, e quando eu perco isso, eu perco a minha identidade. Por outro lado, tem aquela identidade que é aquilo, na verdade, que eu tenho. Então, eu construí um patrimônio, eu tenho um carro, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa. Aí eu perco o filho, perco a esposa, separou. Pode ver, todo mundo que se separa perde a identidade. Por mais Sim. brigando que esteja, separou, ou agora morreu, a pessoa se torna uma pessoa boa, aquela falecida, né? Porque a gente fica, né, remoendo aquilo, mesmo coisa simples, gente. A gente perde um funcionário, né? A gente fica, nossa, o que eu fiz? Que ele foi embora. É A gente verdade, fica, verdade. É a culpa, será né? que eu fiz alguma coisa? É a culpa. Então, a nossa mente, ela constrói uma identidade. E tudo que movimenta isso, balança, né? Então, como é o caminho, na minha opinião, e o sucesso que eu vejo dentro da minha clínica, é quando nós desenvolvemos a identidade com Jesus, né? Porque, assim, aqui tem várias religiões, mas como nós estamos no Ocidente, a minha referência é Jesus, né? Então, eu vejo que o livro chamado Bíblia, no Antigo Testamento, já apontava, todos os livros apontam para Jesus. Hoje, 2000 anos depois, eu tenho que olhar por que esse cara foi tão importante. O que ele fez de extraordinário que, cara, transforma vidas, né? E ele transformou a minha vida. Então, eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque hoje eu vejo que o que eu posso... Eu já perdi muitas coisas, que você fala, Pedro, como é que você... Né? Eu era médico assistente do HC, de repente Deus pediu que eu saia de lá, eu perdi. Eu estava numa clínica, tinha uma escola muito grande, de repente eu perdi essa escola, fui ser médico em pronto-socorro, depois eu saí de lá porque estava muito difícil, aí eu perdi aquilo, eu fui ser médico de família. Então você vê meu currículo, cara, você fez bastante, né? Olha o cabelo branco aqui. Então, mas tem que se reconstruir. Então, essa reconstrução, no fundo, para mim, Deus estava trabalhando numa falsa identidade. Porque eu acreditava que era o cirurgião, eu acreditava que era aquele carro importado que eu tinha. De repente eu perdi, né? Perdi mesmo, perdi não ter dinheiro para pagar a escola das minhas filhas, gente, você não tem noção. Então Deus foi me colocando numa posição, porque naquela época eu era orgulhoso, arrogante, briguento, tudo de mal que você pode fazer, você possa imaginar. Não era essa calma que você estava vendo, eu não dava essa risada gostosa, eu era, na verdade, como os crentes dizem, do mundo aí, né? Mas eu era exatamente como a maior parte das pessoas são. Mas cada perda serviu para eu ir para aquilo que a Melanie Klein, se tiver um especialista nos ouvindo, a Melanie Klein falava que a posição depressiva, né? E a posição depressiva, na verdade, é uma posição reflexiva. Então, quando a gente perde qualquer coisa, a gente entra numa posição reflexiva, mas essa posição reflexiva, ela nos possibilita ressignificar a nossa existência, dar novos valores, novas crenças, novos destinos que eu acreditava. Então, eu falo em identidade, no fundo, assim, quando é que eu vejo, quando eu estou me aproximando daquela identidade de Jesus, porque Jesus fala assim, cara, se alguém te bater numa face, dê a outra. Se o que você está vendo está te incomodando, arranque seu olho e joga fora. Se o que está ouvindo está te incomodando, melhor ser surdo. E na hora da perda, a gente vai ouvir um monte de coisa, vai ver um monte de coisa, e aquilo vai nos abalar, né? E mesmo Jesus sendo lá açoitado, sabendo que ia morrer, ele estava olhando para Deus. Afasta-te de mim esse cálice, mas Deus faça a sua vontade. Então, quando nós começamos a ter uma consciência numa vida espiritual, que a nossa vida não é apenas que aquilo que a gente está vendo, mas aprender com esses muitos obstáculos que a vida nos oferece, né?
a gente vai crescendo, por exemplo. Janeiro é muito interessante. Eu sou médico, trabalhei do jeito que eu te falei. Janeiro, eu perdi a minha irmã, que parecia a minha mãe, que fez o papel da minha mãe, que minha mãe já era idosa quando eu nasci, tinha 45 anos, então, mas em janeiro agora eu perdi a minha irmã Lúcia. E aí, logo uma semana depois, perdi meu irmão Namoro. E esses dois, na verdade, é o pilar da minha casa. Eles se reuniram no final do ano aí, e olha, reuniram tipo, ele que era vizinho dela, numa fazenda que ele tem, e de repente todos pegaram Covid lá e eles faleceram, né? Eu cheguei aqui e falei, cara, eu tô insensível, eu tô de boa, eu tô sangue de barata, gente, eu tô doente, não tô sentindo nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Rosana, eu travei, eu tinha que gravar um vídeo, eu estou fazendo aulas online, eu sentei para fazer aquilo e eu fiquei travado. Aí eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu comecei a gaguejar, estava inseguro. Literalmente, eu estava vivendo um luto, mas totalmente inconsciente, que me travou a vida. Sim. Então, alguma coisa me travou lá dentro, e sabe onde eu fui parar? Na morte do meu pai. E olha que essa dupla de irmãos, na verdade, eu sou médico graças a ele, porque eles eram bem mais velhos, a Lúcia trabalhou como cabeleireira, fazendo unha, cabelo, para pagar os meus estudos de cursinho, e esse meu irmão também. Então, assim, eu sou grato, eu sou médico, entrei na USP, por conta deles, de repente, foram embora, eu vivi um luto meio inconsciente, mesmo, assim, então o inconsciente nosso, por isso eu gosto muito da psicanálise, essa versão psicanalítica, porque o nosso inconsciente trava as nossas ações. Então, é bem sutil, gente. Então, desde uma melancolia até a vida travar, eu estava vivendo um luto. Aí eu falei, cara, eu tô normal. Mas essas perdas... Oi? Essas perdas que o doutor teve foram agora recentes. Mas a perda do seu pai já é um processo de quantos anos? Eu tinha 10 anos, cara. Eu vou dizer uma coisa para você, Sérgio. Eu perdi meu pai com 10 anos, né? Ele caiu na minha frente porque ele teve cirrose, ele sangrou. Aí eu fui convidado para uma igreja para dar uma palestra sobre suicídio, né? Eu vou dizer uma coisa para você, eu subi lá em cima, não estava eu. Eu trabalho com gente querendo suicidar, trabalho com perda, enfim, tem 30 anos, mais de 30 anos trabalhando com isso. E, cara, eu subi lá, travei. Eu comecei a ter palpitação. Aliás, a hora, sábado de manhã, quando eu estava preparando os slides, a palestra para a noite, eu fui acessar o meu inconsciente, eu fui parar no dia que meu pai caiu sangrando na minha frente. À noite, quando eu subi no púlpito da igreja batista, eu olhei ali, estava passando mal. A minha esposa falou, não, daqui eu deixo falar, que o Pedro está nervoso. Cara, aquilo eu fui parar depois, na terapia, eu fui parar no dia que o meu pai, aliás, ele foi para o hospital. Então foi uma sequência. Só a perda do meu pai, aos 10 anos, cara, eu tive que fazer 7 sessões de terapia. A última, por exemplo, veio agora em janeiro desse ano. Então, é um negócio muito interessante, porque aquilo fica na memória inconsciente. Então, todo trauma de perda, a gente fala, eu superei a perda do meu pai. Será que é verdade? Entende, não? E eu atendo muita gente... Essa palavra superar, eu acho que a gente passa a saber caminhar com a perda da pessoa. Mas sim, superar, sim, né? Eu acho essa palavra muito, muito forte. Sim. Então, o que eu vejo, né? O que eu vejo, na verdade, é o nosso cérebro tem memória. Então, vamos colocar assim, Jesus, na parábola do joio e do trigo, ele diz, né, é plantado o trigo está crescendo, mas o inimigo plantava joio toda noite. E o joio não dá frutos. Então, assim, a relação que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com meus entes queridos, foi plantado um trigo que sou eu. E Jesus diz assim, quando o trigo estiver dando fruto, o joio deve ser retirado. Para você ver, né? Quando eu fui retirar esse joio da morte do meu pai, eu achando que não tinha problema nenhum. De repente, eu estava travando. Então, sim, como é que se manifesta essa perda? A mente vem com sintomas, exatamente, mas não veio... Aliás, ali veio com pânico, gente. Um pânico, né, que veio e me arrebatou. Então, tem muita gente que fica sofrendo, passando mal com alguma possibilidade de perda, porque lá na praia já perdeu. Então, as pessoas... É só um sintoma que está retomando.
A gente tem algumas perguntas bem interessantes aqui, que aí seria importante, doutor Manda ver. responder para a gente. A Marcela, ela pergunta, ela fala da filha, ela tem uma filha de 4 anos e perdeu o sogro. E a filha era muito apegada, né? E ela fala, como é que dá acolhimento a uma criança que pouco entende da vida e da morte? Como é que a gente trabalha isso na criança? Em geral, criança é um reflexo muito grande do choro ou da perda da mãe, né? Então, assim, criança não tem consciência de morte, não tem consciência. Ela tem uma consciência. Então, 4 anos, por exemplo, ela está começando a formar a consciência do eu e do outro. Então, ela não tem, mas ela é muito fusionado, né? Mas é claro, em geral, quando a gente atende criança, né, as crianças vão ser reflexo do sofrimento dos pais. Eu orientaria ela a melhorar a parte dela, tá certo? E existe terapias para você desativar. A dor da criança. Então, se a gente inverter o processo e acolher os pais acolhem a criança. Mas, se isso persistir, por na clínica, a minha esposa tem o dom, né, de conversar com criança. Dar uma regulada. Por isso, fala com ela contador. Você está entendendo? Por exemplo, essa criança, filha da jornalista, que estava sofrendo com Covid, mas em pânico, tinha 2, 3 anos. Ela conversou com a criança, orientou a mãe para parar de falar de Covid dentro de casa. A mãe parou, começou a sorrir, parou de ter esse pânico, e aí a criança melhorou. Então, quando eu estou respondendo, a linha de raciocínio vale o mesmo. Então, as crianças vão ser reflexo dos pais. Então, trate os pais e as crianças melhoram. Temos mais perguntas, Rosana? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Doutor Pedro, muitas pessoas não entendem. Quando Jesus disse em Mateus 8, 21 e 22, deixem que os mortos sepultem os mortos. Será que há... Parece absurdo que eu vou lhe perguntar. Será que há algo de bom? Será que conseguimos superar a morte de um ente querido? Podemos enterrar os mortos nesse sentido? Eu tenho a interpretação psicanalítica dessa passagem, né? Observe que Jesus não estava se referindo a uma morte física, porque deixar os mortos, enterra os mortos, porque um dos discípulos perguntou, olha, eu preciso lá enterrar meu pai, que faleceu e tal. Deixar os mortos que enterram os mortos, né? O morto aqui, no fundo, quando a gente começa a entender a vida espiritual, né, nós estamos mortos. Nós devemos renascer da água e do espírito, segundo Jesus disse a Nicodemos. Em Ezequiel, capítulo 36, no verso 25, né, ali está escrito assim, aspergirei água pura, né, para que transforme ali um coração de pedra em coração de carne. Retirarei todos os seus ídolos internos, colocarei ali a minha lei. Né? O que isso significa? Renascimento. Né? Um renascimento, na verdade, porque a gente é morto mesmo, a gente vive aquilo que a gente enxerga, nós temos ídolos internos que a gente gruda. Então, quando a gente se apega às pessoas, né,
a gente morre espiritualmente, porque a gente segue pessoas, né? Então, se alguém que eu dou um valor muito grande, por exemplo, a minha esposa, você é... E aquilo eu fico seguindo ela. E normalmente a gente segue pessoas, né? Mateus capítulo 10, no verso 34, Mateus 19, no verso 29, Jesus vai dizer coisas semelhantes. Aquele que deixar casa, propriedades, campos, pai, mãe, irmão, tudo mundo, e me seguir, terá 100 vezes mais. No Mateus capítulo 10, 34, Jesus, eu vim trazer uma espada, eu vim separar um filho do seu pai e uma nora de sua sogra, os piores inimigos estarão dentro do seu próprio lar. Do ponto de vista mental, o seu lar é a sua cabeça, é a sua mente. Aquele que tiver mais amor a essas pessoas e ficarem apegadas, não terá uma vida verdadeira, ou seja, vai estar morto, né? Mas aqueles que abandonarem em meu favor, né, terá uma vida verdadeira, poderá ser meu seguidor. Então, cada um pega a sua cruz e me siga. Só que nossa mente, a gente anda grudado, gente. Nós somos grudados. O nosso ego mental, a nossa consciência, é estritamente corporal. Não tem a ver com o lado mental. O lado mental nós devemos desenvolver depois dos 30 anos. Entenda que o ministério de Jesus, na minha opinião, começou aos 30 anos. Para os judeus, 30 anos é um momento em que o cérebro amadurece. Então, existe um período de maturação cerebral, que para a neurociência vai lá por volta dos 24, 25 anos, mas que Jesus começou o ministério dele aos 30 anos, ou seja, até 30 anos a gente está pegado na nossa família, né? Então, quando Jesus diz assim, para os apóstolos que chegam, Jesus, sua mãe chegou, né? Vai lá dar a bênção, vai lá falar. Ele fala, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Minha família, meus parentes, são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Né? Só que a nossa consciência carnal, o nosso ego, ela é material. Então, só que a consciência material, a gente é apegada à matéria. O dia que a gente perde a matéria, a gente já está morto, porque a gente não tem uma consciência de uma vida verdadeira. Quando a gente se desapega da matéria de maneira consciente, a gente vai tendo uma experiência espiritual. Então, quando nós falamos lá, Mateus capítulo 11, no verso 12, Mateus 11, 12, está escrito, o reino de Deus, né, é conquistado à força. Tudo bem, tem uma questão teológica, pela questão do João Batista que foi preso, mas pensa bem que esse versículo está dizendo assim, o reino de Deus é conquistado à força. Significa que nós temos que usar a nossa vontade. Nós temos que nos libertar desse apego. O ego nosso é egoísta. A gente se apega ao nosso computador, ao nosso carro, e o dia que a gente bate, a gente... parece que o mundo está indo embora. O humano funciona, né, doutor? Sérgio, tem uma pergunta muito... Desculpa te cortar assim. Pode falar. Você quer concluir o que ele falou? Pode falar, pode falar. Não, estou me perguntando, como é que a gente lida com a culpa no processo de luto por suicídio? Tem. Eu veja bem, né? Uma pessoa que se matou, na verdade, ela já estava atormentada, né? A gente tem que escutar essas pessoas que estão sentindo culpa. Olha, culpa é mato, um monte de perda. Né? Eu vejo que a culpa é uma crença, é uma ideia negativa que entra num processo compulsivo de pensar em culpa, 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 na tentativa de se livrar da culpa. Só que isso é uma brecha no ponto de vista mental, tá certo? Eu auscultaria essa pessoa, veria por que ela está se sentindo culpada, e no fundo, existe alguma coisa que ela deixou de fazer, existe brigas, existe situações de impotência. Veja bem, quem se suicidou estava já num sofrimento muito grande. Em geral, essas pessoas, é depressão, ou transtorno bipolar, ou transtorno ajudar, né? E é claro, né, a vida e a morte está lá, tudo vem do Senhor, né? Então, eu vejo assim, que cada um que supera esta perda, né? Eu uso muito, por exemplo, a questão de quando pergunto para Jesus, né? Jesus, quem pecou?
este indivíduo que é cego, ele errou, os pais erraram. O que Jesus responde isso lá em João? Ele fala assim, não foi nem os pais, nem o cego, mas ele veio para honrar o reino de Deus. Então, veja bem, toda vez que eu perdi alguma coisa, foi para o meu crescimento pessoal. Então, eu vejo que eu atendi recentemente, aqui que eu estava falando para vocês, esse casal é um pai, né, que estava para perder, ele tem doutorado pela USP, e ele é muito dependente da esposa. E a filha, com problemas, né, físicos, inclusive, extremamente dependente da mãe, e ela lá com Covid, né? Muito tempo de Covid, gente. E aí ela, Covid, nasceu com um defeito físico, e eu fui acolhê-la, né, nesse sofrimento, ela com raiva, né, ao mesmo tempo os dois se sentindo culpados porque não puderam salvar a mãe, né? E aí tinha uma relação de dependência também. E eu falei exatamente isso, né? Ela, cadeirante, com dificuldades físicas. Falei, olha, por que Deus levou a minha mãe? Por que Deus me botou numa cadeira? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Mas os dois, conversei com os dois em separado, mas os dois entenderam uma coisa. Eles nem eram cristãos do ponto de vista cristão, mas eles aceitaram Jesus depois de umas 2, 3 sessões, e eles literalmente tiveram uma experiência com Deus para que eles testemunhassem para o reino de Deus. Mas é claro, né, durante as sessões, eles começaram a ver o quanto, na verdade, eles se sentiam culpados. Não levou antes no médico, depois que levou, por que eu levei agora? A gente questiona muito. Só um momento, é uma questão que nós vamos discutir, porque morte é uma das 5 questões discutidas dentro da filosofia, né? Para onde nós vamos, quem morreu, por que morreu. E essa resposta, na verdade, abre brecha, né? Na verdade, não existe culpado. Isso é uma questão. Mas as pessoas acabam se sentindo culpadas pela ausência, né? Mas eles precisam de ajuda, né? Precisam de ajuda de uma pessoa especializada para escutar isso, mas tratar o inconsciente, porque racionalmente essa pessoa sabe que não tem culpa, né? Na maior parte das vezes. Só que emocionalmente, a coisa pega. E emocionalmente é a brecha para que o inimigo fique cutucando essa culpa, né? Uhum. Aqui não tem nenhuma pergunta a mais. Todos que estão aqui, assim, é sobre a perda de pai, perda da mãe, certo. já falou. Doutor Pedro, então eu vou fazer uma provocação. Sim. Aqui nos comentários eu vi uma pessoa comentando o seguinte, que é difícil perder, Jean Marley, é difícil perder a mãe, perder o pai. Quando nós falamos agora há pouco sobre deixem que os mortos enterrem os mortos, o doutor acha que quando uma pessoa perde alguém, aquilo pode mudar beneficamente a vida da pessoa? Sim. Veja bem, eu vou dar um conceito neuronal, tá certo? A nossa memória, ela tem libido. O conceito de libido é prazer. Então, a gente tem prazer, não estou falando de libido do ponto de vista da genitalidade, de sexo, do ato sexual. Estou falando de libido de prazer. Então, nós temos prazeres com entes queridos, né? E nós nos dependemos de pessoas nas quais a gente fixa. Nosso ego é extremamente materialista, né? E muitas vezes a gente é tão apegado que a nossa vida não anda, gente. A gente está morto também. E quando muitas vezes as pessoas perdem, no caso dessa pessoa com doutorado que eu estou te falando, cara, ele entendeu uma coisa e falou, é claro, eu mediquei ele também, porque ele se achava um zero. Ele tinha verdadeira dependência emocional da esposa. E quando eu mediquei ele com um remédio, uma gotinha de um remédio, uma gotinha, né? E ele também entende muito de medicina, ele chegou e começou a tomar 1, 2, 3. Aí ele falou, nossa, doutor, com 5 gotinhas fiquei ótimo. Mas por que tirou todo o meu medo? Então, com a perda dessa esposa, ele foi para a vida, até porque ele tinha que amar a filha que ficou. Só que ambos eram extremamente dependentes. E Deus quer a sua independência. Ele não quer a gente dependente. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como ti mesmo. Então, eu tenho que me amar. Eu tenho que sair da minha covardia. Eu tenho que sair da minha situação de... Claro, quando
o profissional consegue desfazer essa fusão, entende? A gente se no nosso caso, a gente se... Olha, eu peguei pessoas aqui que perderam o apartamento, teve que mudar de apartamento, e olha que mudou um apartamento de 1,5 milhão para 2 milhões. Aí ela estava chorando pelo apartamento de 1,5 milhão. Você está entendendo? Então, porque perdeu, porque teve que mudar, enfim. Então, tem pessoas que só conversando que a gente vai ver o quanto essas pessoas são apegadas à matéria. Entende, não? E quando elas superam isso, elas cresce o ego. Não para ser egoísta, mas 1 Coríntios 13 está dizendo assim, quando eu era menino, pensava como menino, eu agia como menino. Hoje eu cresci e eu tenho que ser um homem maduro, eu tenho que ser uma pessoa madura. Então, 1 Coríntios 13, muitas vezes na perda, o nosso ego no sentido de eu me sentir capaz. Você está entendendo? Então, a gente é dependente de pessoas. Na verdade, o mundo, a vida, faz com que a gente tenha que crescer do ponto de vista da nossa consciência. E no final, Paulo vai escrever isso aí, que é maravilhoso, ele vai estar face a face a Deus. Hoje ele vê como se fosse um espelho obscuro, mas no final vai restar a fé, a esperança e o amor. Sendo o amor uma das... Então, a pessoa que perdeu, muitas vezes, vai poder trabalhar com vocês numa equipe de luto. Né? E ela vai estar podendo ajudar muitas pessoas que passaram pelo mesmo problema que ela passou. Então, a superação, principalmente no meio cristão, se serve como testemunha para que outras pessoas superem as perdas. Né? Então, isso é fantástico, né? Muito legal. Uma superação, um crescimento. Pode falar, Sérgio. Uma superação, um crescimento. Eu fiz essa provocação, doutor, porque eu vi um trabalho seu e o doutor falou de um menino que perdeu o pai aos 10 anos, e o doutor falou que se esse menino não tivesse perdido, não que isso é uma coisa proposital, né? Se ele não tivesse perdido esse pai aos 10 anos, hoje ele não estaria sendo usado, não teria... Talvez estivesse num sítio, e talvez não fosse médico, e talvez não fosse uma pessoa que tivesse uma compreensão. Não é que ele estava se vangloriando da perda, ele está dizendo que é o crescimento. O doutor lembra dessa experiência, né? Com certeza, é minha vida. Eu perdi meu pai com 10 anos, e o dia que eu estava reclamando de Deus, por que ele levou meu pai, e a voz interior veio exatamente assim. Se você não estivesse lá, hoje você não estaria aqui nesse ministério, acolhendo um monte de gente que perdeu um monte de gente querido, como você. E pra você ter uma ideia, que absurdo, assim, a nossa mente, né? Meu pai morreu de cirrose alcoólica. No fim, eu fui ser médico, eu fui trabalhar no centro do CAPS, de atenção psicossocial, como psiquiatra, atendendo pessoas dependendo de álcool. Olha o quanto que salvar a vida do meu pai. Depois, ficou mental com perdas, né? Então, e é interessante isso, né? Então, claro, muitas vezes a gente não entende exatamente isso que você falou, a gente não entende porque perdeu. Mas com certeza Deus no futuro, isso não foi muito tempo atrás não, foi uns 2, 3 anos atrás que Deus falou, olha, você está aí sofrendo, porque eu tratei isso muito recentemente. Então, Deus falou, cara, não adianta você estar revoltado aí, né? Um cara revoltado dentro de mim mesmo aqui dentro, né? Anos e anos depois da perda, eu tive que refazer isso com um entendimento do ponto de vista espiritual. Então a gente não entende por que perde, mas a gente pode literalmente crescer, porque se o meu pai estivesse vivo, eu estaria sendo um sitiante lá, com meus irmãos que não saíram de lá, entende? E todos saíram de lá, e hoje eles são médicos, eu tenho um irmão médico, são empresários, são bem-sucedidos, mas e os que ficaram lá e não puderam ter esta oportunidade, estão lá no sítio ainda, entende? E muitas vezes a gente tem que ajudar eles até financeiramente. Então, com esta perda, a gente teve novas possibilidades, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, e é claro, mas é um grupo que nem vocês que tem que refazer, ressignificar essa perda dentro de cada um, né? Agora, quanto tempo? Entende? Que o meu demorou 40 anos. Meu pai, né? Foi muito louco, mas é verdade. Muito bem, doutor. Eu perdi meu pai há 3 anos, quase. Oi? Há pouco tempo. Pode falar. Mas se eu não tivesse, se isso não tivesse ocorrido na minha vida, talvez eu não estivesse nesse grupo de apoio ao luto que eu estou hoje, porque sinto a necessidade de poder ouvir outras pessoas e apoiá-las e poder estar aqui hoje, nessa live com o doutor, que
nos engrandece muito, né, Rosana? Sim. Demais. Nossa, foi um momento de extremo aprendizado, acho que para todo mundo que estava aqui com a Mas acho que o gente. maior recado, antes que caia a linha, o maior recado de transformação é a gente olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, no verso 2. Olhando para Jesus, o consumador da nossa fé, porque nós temos que ter uma fé numa vida eterna, nós temos que ter fé no amor, e com o nosso amor a gente ter prazer altruísta, porque a gente fica muito no egoísmo, porque que eu perdi, então com a perda a gente vira altruísta, é isso que você está dizendo, é isso que eu me tornei, né? E eu tenho prazer nesse trabalho hoje. Então, Deus transforma a vida. Então, mas é só estudando a vida de Jesus. Isso me transformou na minha vida. Não é qualquer Deus. Na verdade, é o Deus que está escrito, tá olhando para ele, olha para mim, volte as suas Deus na nossa. Maravilhoso, maravilhoso. A gente vai querer mais lives, hein, doutor Pedro? Não vai ficar só Agradeço, em uma. agradeço. A gente Nós agradece sabemos que o doutor tem muito a sua bastante coisa participação. ainda a oferecer. E também tem a esposa, que é muito experiente. Psicanálise cristã. Psicanálise cristã é um canal cristão, né, de psicanálise. Eu vou falar de psiquiatria, de psicanálise, saúde mental. Amanhã, inclusive, vai ter um tema muito importante para todos, que é vício em pornografia, com essas perdas, perda de emprego, as pessoas começaram a ficar viciadas. Aumentou, né, essa frequência agora, todo mundo dentro de casa, na pandemia, aí, todo mundo no computador, né, e então, o Twitter é só acessar o YouTube no canal Psicanálise Cristã. Fica a dica. Muito bom. Fica a dica. Excelente, doutor Muito Pedro. bom. Obrigado, Foi Rosana. muito bom mesmo. A gente passou de 1 hora de live. Eu acho que todo mundo E não aqui caiu, né? gostou, aprendeu. Passou voando, né? A gente Pois ficaria é. aqui mais 2 horas, né, Sérgio? Eu tenho que correr aqui, vai Ficaria. cair o canal. Agradeço, doutor, de coração, doutor, ter atendido esse convite nosso e ter nos dedicado esses momentos, e que Deus possa abençoar a sua vida, assim como Ele vem abençoando grandemente o nosso trabalho. E Amém. estamos juntos, doutor. Com Amém. certeza. Amém. Muito obrigada, Muito viu, obrigado. doutor Pedro? Foi excelente. Obrigado a você. Obrigado. Boa noite, doutor. Muito Boa mesmo. noite. Até. Obrigada. E?